Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Roberto Caparrós e este é o nosso curso de Fluência Digital. Neste bate-papo, nessa introdução, nós vamos trabalhar 3 pontos importantes. O primeiro deles vai ser uma breve apresentação. Quem sou eu e por que eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse assunto fascinante da tecnologia. Segundo ponto, Roberto, quais são os temas de tecnologia que eu vou conhecer nesse curso? Quais assuntos nós vamos abordar? E terceiro ponto, e talvez o mais importante, o que nós poderemos aproveitar das ferramentas tecnológicas para o nosso dia a dia, pessoal, profissional ou acadêmico. Tá bom? Então vamos começar por uma brevíssima apresentação minha. Eu nem gosto muito dessa parte, mas é algo que precisa ser feito. Primeira coisa, lá nos anos 80, muito tempo atrás, eu completei a faculdade de computação. Naquela época, nem existiam computadores pessoais. Os computadores eram de médio, grande porte e você programava com cartões de papelão de uma forma extremamente complicada. Era mais difícil do que é hoje, pode acreditar. Depois da computação, eu fiz pós-graduação em marketing na SPM, um curso extraordinário que abriu a visão para uma série de coisas importantes que eu carrego comigo até hoje, e depois eu fui para a área jurídica. Aí na área jurídica eu fiz a graduação em Direito, o mestrado, o doutorado em Direito e o pós-doutorado em Direito lá na Universidade de Salamanca, na Espanha. Mas eu nunca abandonei o pezinho na tecnologia. Aliás, uma das coisas que eu mais faço hoje é tentar conciliar o mundo acadêmico e também o mundo jurídico com o panorama tecnológico que nós vivemos. E por conta disso, nos últimos meses eu passei uma temporada como professor sênior visitante lá no MIT. E você sabe que o MIT é, sem dúvida nenhuma, a referência mundial em tecnologia e ensino de tecnologia no mundo. Além disso, eu sou professor da FGV em São Paulo, tenho mais de 25, quase 30 livros publicados e venho, ao longo da carreira, trabalhando tanto a área jurídica, mas principalmente nos últimos anos, o foco na tecnologia. Como a tecnologia muda e vai mudar bastante a nossa vida. Na sequência, você me pergunta assim, legal, Roberto, então já conheço um pouquinho do que você faz, agora vamos falar sobre os temas do nosso curso. Eu chamo esse curso, eu coloquei lá um subtítulo, Fluência Digital, um guia de sobrevivência para o século XXI. Porque hoje, meu amigo, minha amiga, é praticamente impossível qualquer um de nós viver desconectado com a tecnologia. Você já deve ter ouvido uma frase muito batida que é assim: a tecnologia é um instrumento, a tecnologia é uma ferramenta. Negativo. Você sabe que essa frase há muito tempo deixou de ser verdadeira. Na verdade, hoje, a tecnologia não é uma ferramenta, a tecnologia é o ambiente em que nós vivemos. Faça um teste mental. Pense no seguinte: imagine que durante 24 horas, uma única tecnologia, chamada de internet, deixasse de funcionar pelo mundo afora. Você consegue imaginar o tamanho do problema, talvez a catástrofe que isso implicaria? Os voos seriam paralisados, hospitais deixariam de funcionar, bolsa de valores, bancos, pagamentos, sistemas públicos, sistemas digitais, seria um caos, com prejuízo financeiro incalculável e inclusive com risco de perda de vidas humanas. Porque hoje nós não conseguimos mais viver fora desse ambiente tecnológico. E de todas as tecnologias que estão surgindo e cada vez mais se transformando, nós vamos falar nesse curso bastante sobre uma delas que é bem importante, que é o que você mais ouve no dia a dia, que é a inteligência artificial. Nós vamos falar não só sobre o histórico da IA ao longo do tempo, nós vamos mostrar como os modelos de IA funcionam de verdade.
Quando você pega um chat GPT, quando você conversa alguma coisa com o Gemini, com o Claude ou com o DeepSeek, como é que ele constrói um racional e como é que ele apresenta para você respostas, que podem ser textos, imagens, documentos, uma série de coisas. A inteligência artificial é a grande tecnologia deste início de século XXI. E ela tem um poder transformador. Ela pode realmente mudar de forma profunda a relação de trabalho, a relação de negócios, a relação econômica que nós todos temos com a sociedade. Mais ainda, neste curso nós vamos falar sobre a tecnologia blockchain. Blockchain é uma coisa nova, tem 15 anos aproximadamente, e é uma visão descentralizada, uma forma descentralizada de você tomar decisões, de você registrar transações, de você controlar procedimentos. E junto com a tecnologia blockchain, nós vamos falar sobre criptoativos e sobre um tema que está muito em moda hoje em dia, que é a tokenização. O que é essa tokenização? Eu vou transformar ativos do mundo real em ativos digitais. Isso é bom ou é ruim? Funciona ou não funciona? Tem limites ou tem regulamentação? Tudo isso nós vamos ver ao longo dos nossos encontros. Vamos falar também sobre internet das coisas. A gente nem percebe, mas na sua casa ou no seu escritório, enquanto você me assiste agora, se você olhar ao seu redor, existem uma série de equipamentos inteligentes. E nós interagimos com esses equipamentos. E cada vez mais esses equipamentos vão ser alimentados por dados, por informações, com as nossas preferências. E em tese, se tudo der certo, eles vão nos ajudar. Mas nós temos que tomar cuidado com questões importantes, como regulação, como privacidade, como direitos fundamentais. Tudo isso nós vamos abordar neste curso. E várias outras tecnologias que, embora tenham menor complexidade, talvez não sejam tão difíceis de entender, estão no nosso dia a dia. Vamos falar sobre internet, vamos falar sobre conexão 3G, 4G, 5G, para onde vamos. Vamos falar de um hipotético metaverso. Roberto, será que o metaverso vai existir um dia? Provavelmente sim. E o que isso pode impactar na nossa vida, na nossa atividade cotidiana? Vamos conversar sobre tudo isso. Então, se você busca um curso completo, se você busca conhecer todas as principais tecnologias que efetivamente impactam a nossa vida, esse é um programa adequado para você. Mas ainda falta a última pergunta. Roberto, no que isso vai me ajudar? De que forma eu posso extrair conhecimentos e informações preciosas para usar a tecnologia em meu favor? Você sabe, ao longo da história, se nós olharmos 200, 300, 500 anos de história do ser humano, a tecnologia sempre teve efeitos positivos. As pessoas hoje vivem mais, vivem melhor, têm mais conforto e mais acesso a uma infinidade de bens e serviços. E tudo isso é proporcionado pela tecnologia. Não sei se você já parou para pensar, ao longo da história, no saldo final, a tecnologia sempre foi uma grande geradora de empregos, uma grande catalisadora da economia. É claro que alguns empregos ficaram para trás. Hoje, por exemplo, você não tem mais um ascensorista. Hoje as pessoas que trabalhavam nessa atividade foram substituídas por um algoritmo. Hoje você vai num prédio relativamente moderno e o elevador funciona de maneira automática. Mas para cada pessoa que perdeu o seu emprego ou teve que trocar de atividade por conta da tecnologia, novos empregos, provavelmente mais qualificados e, portanto, com uma remuneração maior, foram criados ao longo das décadas. Mas agora nós temos um desafio. Com a inteligência artificial, principalmente a IA generativa, pela primeira vez na história, nós corremos o risco de perda de empregos
na atividade intelectual. Existem dezenas de estudos do MIT, de Stanford, de Harvard, das melhores universidades do mundo, dizendo assim: nos próximos 10 anos, muitas atividades econômicas poderão ser sobrepujadas pela IA. E aí, eu, você, todos nós, temos duas opções. Ou a gente finge que nunca vai acontecer, que isso não é conosco e que estamos tranquilos, o que historicamente nunca se revelou algo muito interessante, ou nós aprendemos a tecnologia e, em vez de enfrentá-la, nós trazemos a tecnologia para o nosso lado. Nós fazemos com que a tecnologia trabalhe a nosso favor. E é isso que eu pretendo mostrar para vocês ao longo dos nossos encontros. Não só com a IA, mas também com blockchain, com criptoativos, com tokenização, com internet das coisas. Haverá uma substituição de tarefas. Muitas coisas que a gente faz hoje, eu posso apostar com você que daqui 5 anos nós não faremos mais. Mas isso não significa que não haverá oportunidades. Isso significa que nós temos alguns anos, 3, 4, 5, ninguém sabe ao certo, nós temos um período relativamente curto para aprendermos novas habilidades, para desenvolvermos novos conhecimentos, para sobrevivermos neste século XXI. E esse, então, é o modelo. Essa é a proposta do nosso curso. Espero que você goste dessa abordagem. Tenha certeza que as aulas serão muito interessantes. Eu vou trazer sempre exemplos práticos, sempre coisas super modernas. Tecnologia é algo que a cada 6 meses muda e nós estaremos sempre atualizando todos os conteúdos deste curso. Por isso ele foi pensado de maneira modular. Saiu uma tecnologia nova, eu vou lá, gravo o bloco novamente e disponibilizo com a versão mais atualizada. O nosso compromisso é ter sempre informação de qualidade, atualizada e de forma clara. Existem assuntos muito complexos, existem temas difíceis, mas não tem pré-requisito nenhum. Eu costumo dizer que esse curso eu faço para minha mãe, que tem mais de 80 anos. É um curso que trata de temas relativamente complexos, mas numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, não há nenhum pré-requisito. Basta que você tenha interesse, curiosidade e talvez necessidade de se qualificar e de se apresentar de uma maneira nova para os desafios que virão nos próximos anos. Tá bom? Esse é o nosso recado, esse é o nosso bate-papo inicial. Ficamos por aqui e aguardo você nos nossos encontros. Grande abraço e até mais.